Você já percebeu que quanto mais um homem corre atrás, mais distante tudo parece ficar? Que quanto mais ele tenta provar seu valor, mais invisível se torna? Essa é a armadilha da carência, o veneno da pressa. Muitos homens depois dos 50 caem nessa busca por validação, querendo preencher o vazio que só a própria força interior pode ocupar. É aí que a filosofia estoica entra. Ensina a encontrar paz no controle de si mesmo e não no controle dos outros. Vivemos uma era em que muitos perdem tempo tentando reconquistar o passado, em vez de conquistar a si mesmos. O homem que aprende o desapego redescobre o poder pessoal. Ele entende que a verdadeira sedução não está nas palavras, mas na presença silenciosa de quem sabe o que quer e não precisa mendigar atenção. A mulher sente isso. Ela percebe o homem que vibra a energia masculina, que transmite calma e segurança, mesmo sem dizer uma palavra. Aos 50, o jogo muda. A juventude pode ter ido embora, mas o autocontrole e a independência emocional são armas que poucos dominam. O homem que as possui é raro, e o raro é valioso. Enquanto muitos estão presos à ansiedade de agradar, o homem centrado inspira respeito. Ele se torna o tipo que não implora amor, ele o atrai. Pense em figuras como Maximus, de Gladiador, ou William Wallace, em Coração Valente. Homens que não buscavam aprovação, mas propósito. Esse é o espírito que o homem moderno precisa resgatar. Não é sobre desistir das mulheres, mas sobre deixar de buscá-las com desespero. Quando você domina o desapego, a vida começa a te procurar. E isso vale para o amor, para o sucesso e para a paz interior. Então, se você já se cansou de rejeição, de ver o interesse dela sumir e de se sentir invisível, este vídeo é o seu ponto de virada. Aqui, você vai descobrir por que não procurar uma namorada depois dos 50 pode ser o passo mais poderoso da sua vida. Um caminho de força, propósito e autodomínio. Se esse tema faz sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com um amigo que precisa ouvir isso hoje. E me diga nos comentários: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. O desapego é o primeiro sinal de força. Enquanto muitos homens vivem presos ao medo de perder, o homem sábio entende que nada é realmente seu, nem pessoas, nem situações, nem certezas. Ele não foge do sentimento, mas também não se afoga nele. O estoico aprende a apreciar o que tem, mas sabe soltar o que não o serve mais. Essa leveza cria um tipo raro de magnetismo, o da tranquilidade. Uma calma que diz, sem palavras, eu me basto. Quando um homem vive em carência, ele se torna previsível, manda mensagens demais, aceita migalhas de atenção e tenta agradar o tempo todo. O resultado? Rejeição. A mulher sente o peso da necessidade e se afasta. Já o homem desapegado inspira curiosidade. Ela quer saber o que há por trás daquele sorriso confiante, daquele olhar que não suplica. O autocontrole vira sua maior arma. O que outros chamam de frieza, ele chama de poder pessoal. Desapegar não é ser indiferente, é amar sem se perder, é desejar sem se aprisionar, é entender que a verdadeira energia masculina não precisa de aprovação. Pense em James Bond, ele se interessa, mas nunca se desespera. Ele observa, decide e segue. Essa postura mostra independência emocional, e é isso que acende o interesse genuíno. O homem desapegado não é o que joga, é o que entende o próprio valor e não o negocia. Quando você pratica o desapego, começa a se libertar de comparações. Não importa se ela olha para outro, porque você sabe o que entrega. O foco deixa de ser como agradar e passa a ser como evoluir. Isso muda tudo. A confiança cresce, a ansiedade diminui e o respeito vem naturalmente.
Você não tenta mais impressionar, você apenas é. E o mais curioso é que, quando o homem para de correr atrás, as coisas começam a vir até ele. A mulher sente a diferença entre um homem que precisa e um homem que escolhe. E essa escolha é poderosa. O desapego é o início da liberdade. E a liberdade, meu amigo, é a base de toda sedução. Quando você domina o desapego, o mundo percebe e você se torna impossível de ignorar. Mas há algo ainda mais profundo que o desapego traz: o domínio interno. É sobre isso que falaremos a seguir. Como o autocontrole transforma o homem comum em alguém verdadeiramente inabalável. O homem que domina suas emoções não é aquele que não sente, é aquele que sente tudo, mas escolhe quando e como reagir. Isso é autocontrole. E nos relacionamentos, ele vale mais que qualquer beleza, status ou dinheiro. Quando você perde o controle, mostra fraqueza. Quando mantém a calma, mostra poder pessoal. A mulher pode testar seus limites, provocar, se afastar, mas se você permanece firme, ela sente algo raro: respeito. E o respeito é a base de toda atração duradoura. A falta de domínio emocional é o que destrói a maioria das conexões. O homem reage a cada mensagem, cada silêncio, cada olhar, como se o mundo girasse ao redor dela. Isso o coloca em posição de desvantagem. O sábio estoico entende que o que vem de fora não deve comandar o que acontece dentro. Ele não se desespera com o silêncio, não perde o sono pela ausência. Ele usa esse tempo para fortalecer sua energia masculina, para investir em si mesmo, no corpo, na mente, na missão. Pense em um rei. Ele não responde a qualquer súdito que levanta a voz. Ele observa, escuta e decide com serenidade. Esse é o símbolo do homem com independência emocional. Ele não precisa provar nada. Sua calma incomoda quem vive no caos. E esse contraste é magnético. A mulher sente que está diante de alguém diferente, alguém que ela não consegue manipular emocionalmente. E quanto mais ela tenta testar, mais cresce o respeito e o desejo. Mas cuidado, autocontrole não é frieza, é sabedoria. É olhar uma situação com clareza, sem deixar que o orgulho ou o ego ditem o próximo passo. É saber quando falar e quando se calar, quando ir embora e quando permanecer. É a arte de escolher a paz ao invés da reatividade. A paz é a nova força. O homem que reage a tudo perde energia. O que observa e decide ganha poder. Com o tempo, o homem que pratica o autocontrole percebe que o mundo se curva à sua serenidade. As pessoas confiam mais, o ambiente se torna mais leve e a mulher ao seu lado sente segurança. Porque o homem que não se abala é o homem que conduz. Ele inspira, e inspiração é mais forte que sedução. E quando você aprende a dominar a si mesmo, surge uma nova pergunta: onde você direciona essa força? Esse é o próximo passo. Vamos falar sobre o valor da energia masculina e como ela molda tudo o que você atrai. A energia masculina é o combustível invisível que move o homem em direção ao propósito. Não é sobre músculos, voz grossa ou aparência. É sobre presença, foco e direção. Quando um homem sabe onde está indo, o mundo percebe. E as mulheres também. A energia masculina não se perde em distrações. Ela se concentra. O homem que a domina sabe que o tempo é seu bem mais precioso e não o desperdiça, tentando impressionar quem não está na mesma frequência. Um homem sem controle de sua energia se torna refém de impulsos, mensagens fora de hora, ciúmes, discussões desnecessárias. Ele esgota o que tem de mais valioso, sua força interior. Já o homem consciente canaliza essa energia para o que constrói: seu corpo, sua carreira, sua paz. Isso o torna magnético, porque nada é mais atraente que um homem que irradia propósito, um homem que vibra poder pessoal.
Ele não busca validação, ele gera impacto. Essa energia é o que diferencia o homem centrado do homem carente. O carente busca companhia, o centrado cria conexão. Um busca a aprovação, o outro transmite segurança. Quando você domina sua energia, aprende que o desejo não precisa ser imediato. A paciência se torna parte do jogo. E o controle do desejo é uma das maiores expressões do autocontrole. O estoico não reprime, ele direciona. E essa direção é o que o mantém firme quando o mundo tenta desviá-lo. Pense em personagens como Don Draper, de Mad Men, ou até em figuras históricas como Marcos Aurelius. Homens que, mesmo em meio ao caos, mantinham a postura, a calma e o olhar atento. Eles não imploravam amor, eles o inspiravam. A mulher que se aproxima de um homem assim sente algo quase inexplicável. É como se estivesse diante de uma força estável, um farol no meio da tempestade. Essa é a energia masculina em sua forma mais pura. E aqui está o segredo. Quando você protege sua energia, o universo começa a te recompensar. O que antes parecia difícil se alinha. As oportunidades surgem. As pessoas te tratam com mais respeito. Tudo muda, porque você muda. E o que vem de fora passa a refletir o que existe dentro. Um homem que domina sua energia é dono do próprio destino. Mas ainda falta um ingrediente essencial nessa jornada: saber equilibrar o interesse com a independência emocional. Mostrar desejo sem perder o eixo. Esse equilíbrio fino é o que separa o sedutor verdadeiro do homem que se perde no jogo. É sobre isso que falaremos a seguir. Mostrar interesse é fácil, o difícil é fazer isso sem perder o centro. A maioria dos homens confunde atenção com submissão e acaba se tornando previsível, emocionalmente disponível demais. Quando um homem demonstra interesse sem independência emocional, transmite a mensagem de que precisa ser aceito para se sentir completo. E isso mata o mistério. O homem de postura estoica entende que o equilíbrio está em querer, mas não precisar, em se envolver, mas sem se dissolver. A atração verdadeira nasce no contraste, emoção e razão, calor e calma. Quando você demonstra afeto com leveza, sem cobrança, desperta curiosidade. Ela sente o interesse, mas também percebe que você não depende da resposta dela para manter seu humor, sua rotina ou seu valor. Esse controle emocional é puro poder pessoal. Ele transforma o simples ato de uma conversa em algo magnético, porque transmite a mensagem silenciosa: eu escolhi estar aqui, mas não preciso estar. O erro mais comum dos homens é se perder nesse jogo. Eles começam bem, seguros, mas logo cedem à ansiedade. Querem respostas rápidas, provas de afeto, garantias. A mulher intuitiva percebe a mudança e começa a testar. É aí que o homem desequilibrado perde terreno. O estoico, por outro lado, mantém o autocontrole. Ele observa, entende o momento e sabe quando recuar. Esse distanciamento inteligente não é frieza, é estratégia. Pense em O Paciente Inglês, Casablanca, ou mesmo nas histórias clássicas de heróis silenciosos. O homem que mantém o equilíbrio entre o interesse e o desapego é o que marca presença mesmo quando está ausente. Ele não sufoca o vínculo, ele o alimenta com espaço. E esse espaço é o que faz o desejo crescer. Quando ela percebe que pode te perder, o valor aumenta. É a lei da escassez emocional. Quanto mais raro o controle, mais valioso ele se torna. O segredo está em investir a sua energia masculina de forma seletiva. Não entregue atenção a quem não te valoriza. Demonstre, mas com critério. Valorize, mas sem pedestalizar. O homem independente encanta porque oferece o que poucos conseguem: tranquilidade e emoção ao mesmo tempo. Ele mostra que sabe viver com ou sem ela, e é exatamente isso que desperta o desejo de ficar.
E quando esse equilíbrio é conquistado, algo ainda mais poderoso surge: a sensação de liberdade. A liberdade de ser completo mesmo sozinho. E essa liberdade, meu amigo, é a forma mais pura de poder. É sobre isso que vamos falar a seguir: a liberdade como forma suprema de poder. Poucos entendem o que é liberdade de verdade. A maioria dos homens acredita que ser livre é fazer o que quiser. Mas o homem estoico sabe que liberdade é não precisar de nada para estar em paz. Quando você chega a esse ponto, se torna invencível. O homem livre não depende de validação, não teme a solidão e não busca a aprovação. Ele vive guiado pelo próprio propósito, e isso o torna naturalmente atraente. Porque nada é mais sedutor do que alguém que não se curva a nada externo. E verdadeira independência emocional nasce quando você percebe que tudo o que precisa já está dentro de si. O homem que entende isso se liberta das amarras da carência e do medo de rejeição. Ele não busca preencher o vazio com companhia. Ele preenche o próprio mundo com presença. E paradoxalmente, é nesse estado de desapego que ele se torna irresistível. Porque ele não joga o jogo da conquista. Ele cria as regras do próprio caminho. A liberdade é também o ápice do autocontrole. É quando você escolhe suas batalhas, decide quando se envolver e quando simplesmente seguir em frente. Um homem livre não implora amor, não mendiga atenção. Ele sabe que tudo o que é verdadeiro volta, e o que não volta não era dele. Essa confiança silenciosa é o que define um homem de poder pessoal. Ele não domina os outros, domina a si mesmo. Pense em filmes como O Último Samurai ou O Conde de Monte Cristo. Os protagonistas não conquistam pelo discurso, mas pela presença. Eles emanam energia masculina pura, calma, forte e livre. Quando um homem atinge esse nível, sua simples presença muda o ambiente. Ele se torna referência, inspiração, e as pessoas o seguem sem que ele precise pedir. Esse é o poder da liberdade. Liderar sem controlar. A liberdade também é o ponto final da jornada do homem maduro. Depois dos 50, ela é ouro. Quando você para de buscar uma mulher para te completar e passa a buscar alguém para compartilhar a abundância da sua paz, tudo muda. Você se torna seletivo, tranquilo e magnético. A mulher percebe que você é um homem que escolhe, não um homem que implora. E essa diferença muda tudo. No fim, a liberdade é a recompensa de quem aprendeu o desapego, o autocontrole, a energia masculina e a independência emocional. É o destino de quem deixou de correr atrás e passou a caminhar com propósito. E é aqui que começa a verdadeira sedução. Não quando você conquista alguém, mas quando conquista a si mesmo. Chega um momento na vida em que o homem entende. O verdadeiro poder não está em quantas mulheres ele conquista, mas em quem ele se torna no processo. A jornada estoica é uma viagem para dentro, onde cada erro, cada rejeição e cada silêncio servem para lapidar a calma e fortalecer o espírito. Quando você para de buscar fora o que só pode encontrar dentro, começa a viver de verdade. Os homens que aprendem o desapego deixam de ser reféns das emoções. Os que praticam o autocontrole se tornam faróis em meio ao caos. Aqueles que protegem sua energia masculina irradiam magnetismo natural. E os que cultivam independência emocional encontram a liberdade suprema, viver em paz, mesmo sozinho. Esse é o poder que nenhuma idade rouba. E que depois dos 50 se torna ainda mais precioso. A pergunta é: você vai continuar tentando preencher o vazio com companhia ou vai preencher sua vida com propósito? Vai seguir sendo reativo ou vai dominar sua mente, seu tempo e seu foco? O homem que escolhe o segundo caminho não só atrai mais respeito e admiração, ele inspira. E inspiração é o novo tipo de conquista que o mundo precisa.
Então respire fundo e lembre-se, cada vez que você escolhe o autocontrole em vez da impulsividade, o silêncio em vez da carência e a calma em vez do desespero, você dá um passo a mais rumo à grandeza. O estoicismo não é frieza, é consciência. E a consciência é o novo charme. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar sua força interior. E me diga nos comentários, confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida.